O projeto Respiração é um projeto de arte contemporânea que nós realizamos aqui na Casa Museu Eva Klabin desde 2004. Os maiores artistas contemporâneos brasileiros fizeram intervenções aqui e a proposta é muito simples, é trazer um novo ar, uma nova respiração para essa casa, porque toda a coleção, tal como a Eva Klabin deixou, fica muito engessada dentro de um ambiente de residência. Então, na medida em que você começa a colocar outras obras de arte para dialogarem, para criarem uma relação com o resto da coleção, você cria novos olhares e novas possibilidades de interpretação dessa coleção. Então, é isso que se propõe o projeto Respiração. Nesse ano agora de 2018, nós decidimos fazer uma homenagem ao grande artista brasileiro Franz Krasberg no primeiro ano do seu falecimento. O que é interessante da obra do Krasberg é que ele, na realidade, ele é um refugiado de guerra, vamos dizer assim, que ele perde tudo que ele tinha durante a Segunda Guerra Mundial, ele perde a família, ele perde todos os bens, enfim, ele estava totalmente desassistido, vamos dizer assim, depois da Segunda Guerra Mundial, e ele chega ao Brasil com o intuito de buscar uma nova vida para ele, como muitos imigrantes buscaram naquela época. Só que o Krasberg, ele vai trabalhar no Paraná e ele acaba morando no interior do Paraná e ele descobre a natureza. Então, quando ele entra em contato com a natureza, ele tem um impacto enorme, porque, como ele mesmo disse, o encontro dele com a natureza foi muito importante porque a natureza nunca perguntou para ele qual era a religião dele, qual era a nacionalidade dele, que língua ele falava. A natureza simplesmente aceitava aquilo que ele era. Então, essa grande descoberta, esse grande acolhimento que ele sentiu, ele viu que era um caminho muito rico, não só para a obra dele, como para a vida dele. Depois, vivendo no Paraná, logo no início, o Paraná entrou num processo de queimadas e ele ficou assustadíssimo porque, de certa maneira, as queimadas lembraram a ele também toda a questão da destruição da Segunda Guerra Mundial. Então, ele já vindo de uma situação de destruição, de perda absoluta, ele chega e se encontra com a natureza brasileira e aí, ao mesmo tempo que ele tem essa enorme descoberta, ele também perdeu a natureza, de certa maneira, com as queimadas. Então, a partir daí, ele passou a defender também a natureza. Ele passou a ser uma pessoa que se interessou pela defesa do meio ambiente. E foi um dos primeiros do Brasil. Certamente, ele é pioneiro nisso. Então, essa intervenção dele aqui na Eva Klabin tem exatamente o propósito de mostrar esses dois aspectos da vida dele. De um lado, a destruição que ele passa durante a Segunda Guerra Mundial, e tudo que ele viveu nesse período, e depois o encontro que ele tem com a natureza brasileira, e a partir desse encontro ele descobre que isso também pode ser perdido se o ser humano não cuidar da natureza. Então nós temos várias obras que identificam isso, ou que dão clareza a essa ideia. Um é um conjunto que é da Sala Renascença, que é um conjunto de 3 obras monumentais, em que ele trabalha com madeira calcinada, ou seja, com madeiras retiradas dos incêndios criminosos das florestas. Então, são obras extremamente dramáticas, vamos dizer assim, que elas estão expostas sobre um chão de carvão, como muitas vezes ele mostrou ao longo da vida dele, essas obras também com esse chão de carvão, e esse chão de carvão ele é uma remissão muito importante, uma lembrança à destruição da Segunda Guerra Mundial e aos campos de concentração. Então, ali, quando você vê a obra dele, que é resultado das queimadas das florestas do Brasil, ao mesmo tempo se encontrando com esse carvão, que é resultado das queimadas, mas também é uma referência a toda a destruição da Segunda Guerra Mundial, você tem essa forma dramática, essa expressão dramática de representação desse momento da vida dele. Tem uma outra obra que ela está, em vez de ser num chão de carvão, ela está num chão de areia, e isso também é uma camada de interpretação muito importante, porque esse chão de areia remete à travessia do povo judeu nos 40 anos pelo deserto, ou seja, a travessia pelo deserto para poder encontrar a Terra Prometida. De certa maneira, o percurso do Krasberg foi esse. Depois dele passar por anos e anos de sofrimento durante a Segunda Guerra Mundial, ele chega
e ele é acolhido pela natureza no Brasil. Então essa areia representa essa travessia que ele teve que fazer ao longo da sua vida para poder chegar em algum momento de aceitação, como ele mesmo diz, em que ele é acolhido, aceito pela natureza sem questionar nenhum tipo de fronteira, ou seja, ele passou a ser um homem planetário, no sentido que o que interessava a ele era a natureza e todo o movimento do planeta pela sua preservação, ou seja, um mundo sem fronteiras. Tem um outro momento da exposição, que é um momento em que você ascende, de certa maneira, a uma outra dimensão, que é quando são mostradas as obras monocromáticas dele, todas brancas, em que é possível perceber uma delicadeza, um sentido extremamente doce com a natureza, porque são obras, ao mesmo tempo, muito grandes e de muita força, mas que são muito leves na sua apresentação. Então mostra também esse outro aspecto da obra do Krasber. E nós temos também uma sala onde são mostradas as fotos dele, fotos dos incêndios criminosos das florestas brasileiras, porque ele era comunicado, ele tinha pessoas que comunicavam a ele que iria acontecer incêndios, então ele ia fotografar. Então temos uma das salas, elas são dedicadas a essas fotos do Krasber, elas mostram toda a dramaticidade desses incêndios criminosos das florestas brasileiras. Essa sala também tem acompanhada por uma trilha sonora do Edino Krieger, que é o Canticum Naturale, que é uma obra belíssima que rememora todo o espírito da natureza e todos aqueles sons da natureza que nós sabemos que acabam sendo perdidos quando você destrói uma floresta. Tem ainda mais duas vídeo-instalações, uma que acontece no quarto de dormir, que, a meu ver, é o ponto que condensa toda essa ideia da exposição do Respiração Krasber, que é quando nós projetamos imagens de cidades destruídas durante a Segunda Guerra Mundial e também projetamos um filme do Krasber feito no Rio Negro, juntamente com o crítico de arte Pierre Estany e com o artista Step Banderek. Então, esse confronto entre a destruição da Segunda Guerra Mundial e as imagens do Rio Negro mostra exatamente esses dois processos, esses dois momentos que eu me referi o tempo todo sobre a obra do Krasber. A trilha sonora é a do Villa-Lobos, é o Choro número 10, que tem uma dramaticidade, uma grandiosidade enorme, que revela todo esse processo, por um lado, dramático da destruição e, por outro lado, esse encontro com a natureza da Amazônia. O importante dessa videoinstalação, ela acaba fazendo um link com o último espaço da exposição, que é apresentado no auditório da Casa Museu Eva Clabin, que é exatamente o Manifesto do Rio Negro, do Naturalismo Integral, escrito pelo Pierre Estany durante essa viagem que ele fez com o Krasber ao Rio Negro. Esse é um manifesto de extrema importância que, de certa maneira, condensa todo o pensamento, não só do Krasber, como também do Pierre Estany, que fala da importância do encontro da natureza, da descoberta da natureza amazônica especialmente, e da importância que ela tem para um novo momento da história da humanidade de oxigenação dos cérebros, de uma nova postura, de uma nova relação com o drama que nós estamos atravessando hoje no planeta, essas forças destrutivas, e ao mesmo tempo ele reivindica uma posição de ação pessoal, individual de cada indivíduo, que ele diz que é uma espécie de higienização não só das relações planetárias, mas também individual de cada uma das pessoas. E esse texto, esse Manifesto do Rio Negro, ele é lido pelo Israel Clabin, são projetadas fotos do Krasber, tem uma aparência de quase um bicho que se pinta, quase que uma releitura de uma pintura corporal dentro da visão dele, com a lama dos mangues do sul da Bahia, que era onde ele vivia. A exposição, ela trata exatamente de buscar esse caminho, de explicitar esse caminho, não só da trajetória do Krasber, como também fazer um apelo para que a gente repense todas essas relações dramáticas que nós estamos vivendo hoje no planeta. As relações de imigração, as relações de destruição pela guerra e esse momento de destruição também da natureza planetária.